A Igreja Católica e a Inquisição. Assistindo recentemente um vídeo que confirmou as minhas expectativas, basta você abrir no YouTube e digitar para ver o vídeo. No vídeo, o destaque é um padre dizendo que o diabo mora no Vaticano e que o Papa Francisco mantém bom relacionamento com ele, alegando que o diabo é bom e bem educado. Ultimamente tem sido comum ouvirmos do Papa Francisco pelas redes sociais: Lúcifer é o Criador do universo e Pai de Jesus Cristo, o fracasso de Deus na cruz, Jesus pecou e outros tipos de blasfêmias. Basta ler Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10, e comparar a estas informações e ver que o texto bíblico descreve essa característica da Igreja Católica e especialmente do comportamento do Papa Francisco. Apocalipse 13, 11 a 18 descreve um ser monstruoso tentando assemelhar a Jesus Cristo na sua aparência, pois cordeiro de 2 chifres é uma figura usada para Jesus, e neste texto aplica-se a aparência de alguém tentando imitar Jesus Cristo para enganar os povos. Notemos que neste texto mostra um ser com a mesma monstruosidade do clero romano que criou a Inquisição para perseguir e matar os conhecidos protestantes e judeus. A história conta em documentários as mais bárbaras atrocidades contra os cristãos na época da Inquisição romana, que durou 500 anos e em outros tempos. Documentário O Estado do Vaticano, de Lauro de Barros Campos, página 20. A Inquisição e sua ressuscitação no tempo do fim. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18, prevê a ressuscitação da Inquisição pelo mesmo sistema que a criou no ano 1184, efetivando-a anos depois em sua execução. Até os anos 1970, o clero romano confiscou centenas de Bíblias dos cristãos e as queimaram em praças públicas. Nos anos 1960, as igrejas evangélicas protegeram exemplares da Bíblia e as esconderam em bases de concreto, temendo a Igreja Católica extinguir a Bíblia no Brasil e ficar sem qualquer exemplar para produzir cópias após a tempestade da perseguição passar. Nunca acreditei nessa aparente paz promovida pelo Vaticano, chamando a Igreja Católica de cristã, pois o seu nome original é Igreja Católica Apostólica Romana. Sempre fiquei com o pé atrás por causa da profecia em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18, pois a Bíblia é a palavra de Deus e por isso nunca falha em suas previsões. Tirando o pano de cima. Tirar o pano significa revelar todas as verdades escondidas. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 22, está escrito: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser revelado. Marcos capítulo 4, versículo 22. O que dizer das corrupções dentro do Vaticano, descobertas pelo Papa Bento XVI, e outras sujeiras que justificaram as pressões para sua renúncia? O que dizer da onda de pedofilia
no contexto da liderança católica pelo mundo e outros escândalos. O que me deixa indignado é essa hipocrisia, enganando a boa-fé daqueles católicos que são sinceros e tementes a Deus. É a esses que Jesus disse: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. A ressuscitação da Inquisição. Hoje é o último dia do ano 2019 e estamos sempre ouvindo Feliz Ano 2020. Porém, pelas pesquisas, percebemos que o ano 2020 reserva experiências não tão agradáveis como se promete as felicitações. A Inquisição do governo das duas bestas. Daniel capítulo 11, versículo 31, fazendo referência ao império das duas bestas apocalípticas, descreve no capítulo 12, versículo 1, uma tribulação sem precedente. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não a adorassem. Todos os que não adorassem a imagem da besta, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, 666. Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17. Apocalipse 13, versículo 18, diz que o número deve ser calculado. Ele não vem de forma explícita. Vamos calcular e descobrir esse número e de onde ele é originado. Digitando as palavras vicari vis, filii e dei, selecionando todas as letras que caem no algarismo romano, vamos ter como resultado 666. A palavra vicari vis, filii e dei é alusiva ao Papa Romano, cuja tradução em português é vigário, filho de Deus. Com os dados proféticos acima, não temos dúvidas que do Vaticano será a besta que sobe do mar. Mar é a figura de domínio da Igreja Católica sobre línguas, povos e nações. Apocalipse 17, versículo 15. Não é difícil definir a Igreja Católica como a originária da besta apocalíptica, com a ressuscitação da Inquisição de forma mais sofisticada para matar todos os que não aderirem à religião do Anticristo. Esse império tem tudo para se instalar durante o ano 2020, com duração de 7 anos, conforme a profecia de Daniel 9, 27. Como escapar desse terrível acontecimento? Na carta à igreja em Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus prometeu aos cristãos de todos os tempos da qualidade daquela igreja. Como viveste com fidelidade a minha palavra, com perseverança, eu também te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Venha a Cristo enquanto é tempo, pois Jesus poderá arrebatar a sua igreja antes ou durante o governo desse tirano.